seus pés. Mas se não suporta a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Nunca pense em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele forçou. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como bom soldado, mesmo estando já cansado.
achei a fonte carmesim que meu Jesus me deu. A cruz morrendo ali por mim, minha alma redimir. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padecer. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi. E pela morte que passou, a vida consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padecer. E quando este frágil corpo a tumba for e a morte pensar em me calar, então ao ver o meu Senhor, com minha voz irei cantar. Cantarei o seu amor, cantarei o teu poder, pois seu precioso sangue me perdoou. O maior pecador, o maior pecador, o maior pecador.
Senhor opera sem deixar sinal, não deixar sintomas se passando mal. Sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Quando fala surdo, ouve coração parado, volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia todos se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também um pão. O doutor Jesus... Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez, por sua graça, bondade e misericórdia, tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos mantido no nosso posto do dever. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus amados e preciosos irmãos. Que Deus continue sustentando. Deus continue com as portas abertas para que você possa continuar crescendo materialmente e principalmente que todos vocês continuem crescendo espiritualmente. O tempo para a chegada do noivo se aproxima. Estamos muito perto deste grande acontecimento que é a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é preciso nós estarmos com a nossa vida, conforme já dito em outros programas, é preciso nós estarmos com a nossa fatura espiritual em dias. É preciso nós estarmos no altar. É preciso vivermos uma vida consagrada. Uma vida
na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele quer que estejamos no altar. Em tempo oportuno, façamos isso. Em tempo oportuno, pedimos graça a Deus. Pedimos misericórdia a Deus. Pedimos perdão a Deus. Pedimos que Ele enlargueça os nossos corações para as coisas que são de cima, para as coisas que são espiritual, para as coisas que agradam a Deus, que Ele possa enlarguecer os nossos corações. E para aquelas coisas que não agradam o Espírito Santo, você pode dizer assim, meu irmão, minha irmã: Senhor, feche o meu coração para estas coisas. Senhor, feche o meu coração para as coisas do mundo. Feche o meu coração para as coisas carnais. E abra o meu coração para as coisas que agradam ao Espírito Santo. É preciso nós buscarmos sabedoria de Deus. É preciso nós buscarmos mais discernimento da palavra. É preciso nós clamarmos por esta perfeição. É preciso nós termos sede desta perfeição. Nós terminamos sexta-feira a série A Estatura de um Varão Perfeito. Foi uma série um pouco longa, 61 capítulos. Ou seja, foi mais 2 meses praticamente, né? 2 meses, esta série, A Estatura de um Varão Perfeito. E nesta semana, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre esse tema. O irmão Mateus pode colocar o banner. Esse tema importante para a vida cristã. Dízimos e ofertas. É importante nós estarmos com a nossa vida cristã. Obrigado. Totalmente em conformidade com a palavra de Deus. Veja só, não esqueça isso. É preciso nós estarmos com a nossa vida cristã em conformidade com a palavra de Deus. Eu não posso estar fora da vontade de Deus. Eu não posso trilhar o meu próprio caminho. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja, meu irmão, minha irmã, nós não podemos tirar, mas também não podemos acrescentar. Nós temos que estarmos em conformidade com a palavra de Deus. E para isso,
é preciso renunciarmos os nossos próprios pensamentos. É preciso nós rendermos a Deus, sacrificar, conforme ouvimos ontem à noite, sacrificar a nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os dias que há muitos pregadores de Acabe. Pregadores de Acabe são aqueles que dizem: está tudo bem, Deus é contigo. Não foi assim nos dias de Acabe? 400 profetas diziam para Acabe: Deus é contigo, Acabe. Pode subir lá em Ramote de Gileade, que Deus é contigo. E Micaías era rejeitado. Micaías não era populista, porque Micaías estava em conformidade com a palavra. Micaías estava alinhado com a palavra. Micaías estava em harmonia com a palavra. E a mensagem de Micaías não agradou nem os 400 profetas, porque Micaías confrontou, e também não agradou o rei Acabe. Quando Micaías chegou ali e disse para Acabe: não vá, não suba a Ramote de Gileade, ele tomou um tapa na cara. E Acabe disse assim para ele, mandou os seus guardas, dizendo: prenda-o, coloque ele numa prisão e dá pão aí, pão para ele, pão e água, né? E quando eu voltar, eu vou tratar com ele. Irmãos, irmãs, preste atenção. A mensagem de Deus, a mensagem do profeta de Deus, Micaías, ela não impediu Acabe de ir. Preste atenção no que Deus está nos dando esta manhã. A mensagem do profeta de Deus, Micaías, não impediu de Acabe ir. Ele foi. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Quando Micaías disse: não vá, e ele foi. E quando ele disse: prenda ele aí, quando eu voltar, eu vou tratar com ele. Micaías disse: se você voltar, Deus não falou comigo. Isso é paz, isso é segurança. Quando se está véu adentro, quando se está alinhado com a palavra, não há por que preocupar-se, não há por que ficar agitado. Quando você está com a vida no altar, você está sincero diante de Deus, você está com o seu altar restaurado, você está em harmonia com Deus, não há motivos para se agitar, se preocupar. Deixa. Quando Deus fala, Deus é responsável por interpretar aquela mensagem. Ontem à noite tivemos um culto maravilhoso.
E eu digo para vocês, Deus é responsável para interpretar aquilo. O que nós temos que fazer é levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, continue tendo misericórdia de mim. Sou um homem miserável. Tenha misericórdia de mim. É como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus possa, nesta manhã, 4 de abril de 2022, possa derramar sobre cada um de nós a porção dobrada do Espírito Santo. Falamos tanto do Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? O profeta pregou estas mensagens. O que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? E você pergunta: pastor, e como eu recebo o Espírito Santo? Obedecendo a palavra, permanecendo no altar, permanecendo na presença de Deus, permanecendo o véu adentro. E para isso você vai ter que lutar. Você vai ter que vencer você mesmo. E quando você tem sede de mudança, você alcança a mudança. Quando você tem sede de transformação, você alcança a transformação. Quando você tem sede do Espírito Santo, você alcança o Espírito Santo. Quando você tem sede de estar mais perto de Deus, você estará mais perto de Deus. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, para nós entrarmos nesta série dízimos e ofertas. Se você deseja fazer uma pergunta, você encaminha essa pergunta e eu estarei, dentro das minhas possibilidades, eu estarei respondendo. Então, se você deseja perguntar, mande para aquele número que está na tela, aqui, né? Você manda e eu estarei respondendo para você. Ou manda pelo aquele número do WhatsApp. Esse número aí é só por SMS. SMS ou ligação, né? Após o programa. Ou você manda pelo aquele número do WhatsApp, você pode mandar agora. O irmão Mateus vai escrever ali e trazer aqui para mim, tá bom? Senhor Deus, Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, nesta manhã, Senhor, pela graça estamos aqui, pela misericórdia estamos falando do Teu Evangelho, que cada palavra que já foi dita e que será dita, possa, Senhor, encontrar guaridas, Senhor, no coração do meu irmão e da minha irmã, e que possamos vivermos cada dia melhor, Senhor, cada dia mais perto de Ti, com as nossas vidas na Tua presença, no altar. Ajude a cada um de nós, Senhor. Dê-nos desta graça, dê-nos mais força, Senhor. Dê-nos, Senhor, mais coragem para continuarmos na caminhada. No nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração, ó Pai.
Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Irmãos, a nossa escritura está em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Você anota essas escrituras, é muito importante você ter o seu caderno do lado, sua agenda do lado, para você anotar as escrituras, as mensagens. Se você tiver dúvida, não entender alguma coisa, você pode me ligar. Você pode me perguntar. Eu estou aqui para te ajudar. Não tenha timidez. Tá bom? Então está escrito assim, Malaquias 3, a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que a Bíblia diz sobre ladrão, sobre roubador? A Bíblia diz que os tais não herdarão o reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não roubo arroz, eu não roubo um pacote de feijão, eu não entro em nenhuma casa, eu não roubo carro, eu não roubo isso. Amém por isso. Mas e a Deus? Será que você não está roubando a Deus? Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, a Bíblia fala, e Ananias entrou ali onde os apóstolos estavam, e ele disse que tinha vendido a propriedade por X, e ele mentiu. Ele embolsou um dinheiro. E naquele momento ele caiu morto. Ele mentiu. Ele roubou a Deus. Ele não foi sincero. Ele tinha que ter ido lá e dito, olha, eu vendi a propriedade por X, por Y, e aqui está o dinheiro, está aqui. Mas não, ele mentiu. Vamos dizer assim, ele vendeu por 500, um exemplo, né? E diz que tinham vendido por 300. Ele embolsou 200. Irmãos, a Bíblia diz que há dois olhos nos contemplando. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Está escrito desse jeito. Encontra para mim aí, irmão Mateus, aonde está escrito isso agora? Me fugiu a escritura, mas é isso. Todas as coisas estão nuas e patentes diante aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós pensamos que escondemos alguma coisa de Deus.
Mas não escondemos nada de Deus. Escondemos dos homens. Escondemos do pastor. Escondemos da esposa. Escondemos dos amigos. Mas de Deus não escondemos nada. A Bíblia disse em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Visto como, se não executa, logo o juiz sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Por Deus não executar de imediato o juiz contra aquela má obra, contra aquilo que o indivíduo fez de errado. Então eles pensam que estão ganhando vantagem com Deus. Eles pensam que estão prosperando, mentindo, roubando. E Deus deixa que o homem, por si próprio, se arrependa e acerte e volte atrás, peça perdão. Hebreus 4, versículo 3, a escritura que eu citei. E não há criatura alguma coberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então Deus é longânimo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele espera que o homem se arrependa, que o homem conserte ou acerte a sua vida. Irmãos, o profeta na mensagem estreita é a porta, ele disse: se desta geração subir 12, eu ficarei surpreso. Isso deveria não nos colocar no canto da parede, mas deveria nos levar a um desespero. A um desespero total. Estamos nós em conformidade com a palavra de Deus? Jesus foi claro. Ele deixou isso escrito para nossa observação, para nós vivermos, para nós nos atentarmos. Em São João, capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. É preciso, é necessário, é urgente que nós examinamos as Escrituras. Ainda em São Mateus 24,
35, ele diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda em São Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há tantas placas de advertência, há tanta sinalização mostrando o caminho correto, mostrando o caminho provido por Deus, e os homens estão estribando no seu próprio entendimento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5, versículo 3, está escrito, Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja só, Ananias e Safira, eles se estribaram no seu próprio entendimento. Eles venderam aquela propriedade e mentiram. E quando ele mentiu, ele caiu morto ali, instantaneamente. E os apóstolos então pediram para tirar ele. E logo após entrou a sua esposa. E os apóstolos disseram para ela: vendeste a propriedade por X? Ou seja, repetiu o valor que Ananias tinha dito. E ela disse: sim. Ela confirmou, ela mentiu, eles tinham combinado. E ela morreu também. Eram roubadores de Deus. E Deus não permite que roubadores entram no céu. Hoje, a morte é espiritual. As pessoas vão roubando a Deus, mentindo para Deus. Eles ficam tão habilidosos com os homens, eles fazem tantas trapaças com os homens, e eles pensam que podem fazer trapaça com Deus. Irmãos, prestamos atenção nesse assunto. Eu vou repetir o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, olha Deus falando, todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Os vitimistas, né? Mas Senhor, em que te roubamos? Senhor, eu não estou entregando. Irmãos, dízimos, você não entrega o que sobra. Dízimo não é sobra. Dízimo é as primícias. Porque verdadeiramente o dinheiro não sobra. Você falar para mim que dinheiro sobra, no sentido que você não tem em que empregar, não existe. Você constantemente você compra alguma coisa, você sempre está empregando dinheiro, empatando dinheiro em alguma coisa. Agora, eu estou dizendo de coisas que já me disseram. Dízimo não é sobra. Olha, pastor, eu vou entregar esse dízimo agora porque sobrou isso aqui. Não é isso. A Bíblia diz que a 10ª parte é do Senhor. Nós vamos chegar lá. A primeira coisa que uma pessoa deve fazer é entregar o seu dízimo. Depois ele sai para pagar as contas. É você
dar a Deus a primeira coisa. Haja visto que a Bíblia já disse: buscai primeiro o reino de Deus. Deus deve ser preste atenção. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Tem pessoas que não são pontuais. E nós não podemos ser assim. Deus não se agrada disso. Veja só. Alguém perguntou certa feita para mim: pastor, o dízimo eu posso entregar 9%, 5%? A Bíblia diz 10. Ah, mas e se eu quiser entregar 20, 30? Aí é individual. O profeta dizia que ele devolvia 90%. Diz que a história conta que aquele Henry, acho que é isso, o dono da Ford, ele entregava muito mais. Mas a Bíblia diz dos 10. Isso é questão de revelação, irmão. O dízimo, nós vamos chegar ali na frente. O dízimo não é uma obrigação, no sentido que você entrega com obrigação, como um dever, como um peso. Você faz aquilo por revelação. E tudo que você faz por revelação é leve, leve, não é pesado. Não é pesado você fazer isso. É prazeroso. É prazeroso. Hã? Escreve lá. O irmão Mateus recebeu uma pergunta e ele vai me passar aqui. Então você faz isso por revelação. Você faz isso com prazer. Você faz isso com satisfação. Você compreende? Então vamos continuar aqui, ó. Eu acho que eu respondi o que eu falei. Sim, né? Alguém me perguntou certa feita sobre isso. Pastor, alguém me disse que eu posso entregar 5%, 9%. E eu disse para essa pessoa: a Bíblia diz isso. Agora isso aí é revelação. O pastor não vai abrir a cabeça da pessoa e vai obrigar, e vai excomungar, vai isso. Não, isso aí é individual. Isso aí é individual. Agora, uma pessoa que é revelada, uma pessoa que está desejando viver em conformidade com a palavra, ele não quer ser roubador. Ele não quer ser ladrão de Deus. Não, ele não quer ser um roubador. Ele quer viver em conformidade com a palavra de Deus. Então vamos continuar lendo aqui. Com maldição, olha só, depois do versículo 8. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Toda a nação. A nação americana é uma nação próspera. Isso aqui para eles, dizimar, ofertar, isso é natural para eles. Natural para eles. Então veja só, irmãos, nós temos que nos atentarmos para isso. Nós temos que nos atentarmos para isso e dizer: Senhor, me ajuda, me ajuda. Se eu estou falando a alguém que não tem sido assim fiel, peça a Deus graça. Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus, Senhor, eu não quero ser amaldiçoado, não. A Bíblia está dizendo: com maldição
sois amaldiçoado. E você pode dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e me ajuda, deixa eu me libertar disso. Eu volto a dizer, dízimos e ofertas é revelação. É revelação, você alcançou esta revelação. Então veja só, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podemos dar glória a Deus? É a única parte na Bíblia que Deus disse assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se você é fiel com Deus, Ele está dizendo: faça prova de mim. Vamos continuar. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Veja como que Deus é maravilhoso. Ele desafia. Verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e o vide do campo, e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, às vezes as pessoas, eu estou falando isso, está revelado. Muito embora que dízimo tem pessoas que, eu conheço pessoas assim, que não são batizadas, que não conhecem a mensagem, mas eles são fiéis no dízimo. E a promessa de Deus é abençoar, independentemente se é um cristão ou não é um cristão. Ele diz: fazei prova de mim. Agora veja só, tem pessoas que eles não são fiéis nos dízimos. E como que Deus vai repreender o devorador? Não tem como. Não tem como Deus fazer isso. Eu vou contar um testemunho pessoal meu. Permita-me dizer. Eu tenho que falar de coisas que acontecem na minha vida e eu acredito que vai ajudar a todos. Mas veja só. Mas antes deixa eu lembrar aqui. Repreender o devorador, as pessoas não são dizimistas ou fiéis a Deus. Às vezes eles falam assim, na sua própria mente: mas eu entrego o meu dízimo, mas estão roubando. Entrega parte, não entrega o devido. Entrega parte. E Deus não vai repreender o devorador. Às vezes gasta fortuna com medicamentos, às vezes gasta fortuna com carros, com tudo. Tudo quebra, não prospera. Tudo quebra, gasta com isso, gasta com aquilo. É o devorador que vai tomando conta de tudo. O devorador vai tomando conta de tudo. Certa feita, eu já contei esse testemunho, eu acredito, já contei, mas eu vou repetir. Certa feita, eu tinha uma funcionária que trabalhou comigo, um amor de pessoa. Ela trabalhou um tempo, 7 meses ela trabalhou. E ela arrumou um outro serviço em outro horário, que para ela achou melhor. E ela ia ganhar um pouco mais. E ela pediu para sair, pediu demissão. Ela foi no escritório, fez o acerto, né? Ela fez o acerto todinho. E ela foi trabalhar nesse lugar. E lá, neste lugar que fez 1001 proposta para ela não foi bem sucedida. Não demorou 3 meses, ela foi mandada embora.
E ela ficou fazendo diária aqui, ali, ali, acolá, e ela não arrumou mais lugares para trabalhar. Passando quase 2 anos na época, faltava 2 meses, alguma coisa, para completar 2 anos que ela tinha saído lá do meu trabalho, ela sempre ia lá e sempre estava conosco. Nós não perdemos a amizade. Então, um belo dia chegou uma carta para mim e eu vi lá, Ministério do Trabalho. Tem muito tempo isso. E eu, imediatamente, eu abri a carta, o envelope, dizendo que eu tinha que comparecer no Ministério do Trabalho por causa desta senhora, esta mulher, que estava requerendo algumas coisas. Eu li aquilo, guardei no porta-luva do meu carro e deixei aquilo. E tinha algumas coisas para mim fazer, né? Eventos da igreja, coisas assim. Me preocupei com aquilo. Quando passou o evento, eu fui lá no Ministério do Trabalho. E ali ela pedia 50 mil. 50 mil. Ela pedia 50 mil. Naquela época. E eu disse para o rapaz, eu não devo 1 centavo para ela. Isso aqui ela está fazendo isso aqui por influência de A, de B, de C. Mas eu não devo para ela não. Ela pediu para sair, contei o caso para ele. Ele disse, olha, você vai ter que arrumar um advogado. Porque a situação aqui é complicada. Naquela época, o funcionário sempre tinha razão, né? Naquela época, tudo eles tinham razão. O que eles falavam, praticamente, boa parte da justiça, boa parte, aceitava aquilo. E eu fiquei tranquilo, fui lá no meu contador e disse para ele, ó, a situação é essa, me arruma a documentação aí, os comprovantes e tudo. E ele providenciou, inclusive arrumou um advogado, que eu precisava de um advogado. E, então, conversando com o advogado, ele disse, olha, você precisa de 3 testemunhas no dia da audiência. Ele foi tão bondoso que ele pediu uma oferta, ele nem cobrou. Se fosse cobrar dos 50 mil, eu estaria misericórdia. Olha como que Deus trabalha. Então, no dia da audiência, eu não disse nada para minha esposa, não disse nada para os demais funcionários da minha empresa, não disse para ninguém, só pedi que orasse por mim. No dia marcado, penso eu que foi numa quinta-feira, se não me engano, algo assim, às 10 horas da manhã eu cheguei no fórum. E quando eu cheguei, o advogado disse, cadê as testemunhas? Eu falei, não tem não, doutor. Não trouxe não. Não, mas você tem que... Não vou trazer não, doutor. Eu não devo 1 centavo para essa senhora. E eu não trouxe não. E nós vamos para a sala de audiência sem medo. E eu levei uma mensagem do irmão Brana comigo. Coisa maravilhosa. Sempre gostei de andar. Eu levei uma mensagem do irmão Brana. E eu dizia para mim mesmo, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, e eu não vou tirar 1 centavo para dar para essa mulher. Porque eu não devo. Ô irmãos, não é o primeiro funcionário que eu já tive. Eu tive empresas e funcionários, e ninguém pode apontar o dedo sobre isso não. Então entramos para a audiência. Eu, com a mensagem do irmão Brana, coloquei em cima da mesa. Nesta hora, tinha o advogado dela, sentei na frente dela, uma pessoa muito simpática. Depois desta audiência, até trabalhar, fazer diária para mim, ela foi. Lamentavelmente, depois eu fiquei sabendo que adquiriu uma doença mortal. Fiquei sabendo que adquiriu uma doença mortal. Uns meses depois. Mortal. Está vegetando
talvez esteja vegetando uma hora dessa. Lamentavelmente. Mas é uma pessoa amável. Mas veja só, sentamos ali, meu advogado aqui, o dela, eu e ela na frente. E nisso a juíza, era uma juíza, ela saiu da sala, ela disse, vou deixar vocês entrarem em um acordo. E a advogada dela disse para mim assim, Márcio, o que você pode fazer para ela? Eu disse, eu não devo nada. E eu citei o nome dela, fulana, você sabe que eu não te devo nada, então eu não vou te dar nada. Não devo, não vou te dar nada. Aí a advogada dela disse assim, não tem como vocês liberar o FGTS dela. Irmãos, como ela pediu as contas, a conta, então ela na lei trabalhista, a pessoa não tem direito ao fundo de garantia. Ela pediu demissão. Ela não foi demitida, ou seja, se ela fosse demitida, ela tinha direito a multas, 40%, ela tinha direito ao seguro-desemprego, se dentro ali, se não tivesse retirado antes, vocês conhecem. Mas como ela pediu a conta, o escritório lá fez o acerto com ela normal. Aí a advogada que estava comigo disse assim, não, mas isso aí não cabe a nós. Isso aí quem autoriza sim ou não é a juíza. Aí, mais 2 minutinhos, entrou a juíza na sala. E a juíza disse, chegaram num acordo? Aí a minha advogada disse assim, não, ela está querendo que libera o FGTS. Que os comprovantes estavam tudo depositado, né? A juíza, não, tudo bem, eu vou fazer a carta aqui, não sei como é que se chama. Mas vamos dizer que é uma carta, eu vou fazer a autorização. Foi lá, assinou, autorizou. Dei um Deus abençoe para ela, Deus abençoe e fui embora. Feliz da vida, aquelas convicção, ela queria 50 mil. Pelas normas, talvez, se Deus não tivesse entrado no quadro, talvez uns 5 mil, 7 mil, 10 mil, eu tinha deixado lá. Mas não, Deus repreendeu o devorador. É nesta hora, meu irmão, minha irmã, que vale a pena. É nesta hora que você usa o seu crédito com Deus. Eu disse para Deus, eu não vou pegar o meu dinheiro, que é sagrado, que é dizimado para dar. Não devo. Irmãos, esse testemunho tem me acompanhado. Então, assim, veja, você tem que ser sincero com o seu semelhante. Veja, você tem que ser sincero com o seu semelhante. E sincero com Deus também. O que diz lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7? Não erreis. O que o homem plantar, isso também ceifará. O homem vai dando calote no homem. Eu dou um calote num aqui, dou um calote no outro lá, dou um calote lá. Com o ferro que você fere, com o ferro você vai ser ferido. Ué, eu não dei calote nela, por que ela tem que dar calote em mim? Irmãos, leva a vida alinhada com Deus. Não é difícil não. Leva a vida, você que é patrão, leva a vida alinhada com o seu funcionário. Não eu sempre dizia assim para os meus funcionários, eu falava para ele nas entrevistas, assim, ó, nós vamos fazer uma parceria de mão dupla. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim. Por você ver que a última empresa que eu tinha, quem comprou foi um funcionário meu. E graças a Deus está uma benção. Eu sempre estou lá, em vez de quando eu vou lá, né? Em vez de quando. Então, a vida empresarial tem que ser bom para o patrão e tem que ser bom para o funcionário. O funcionário que pensa que tem que ser bom só para ele, ó, você tem que lembrar um dia, você que é funcionário, que um dia você pode ser patrão. E o jeito que você trata o seu patrão aqui, o seu funcionário amanhã vai te tratar. E você que é patrão, que trata o seu funcionário como casca e tudo, amanhã você pode ser funcionário. Você pode ser funcionário. E como é que você vai dizer, quando eu era o patrão, era o bom? Era bom nada.
Então nós temos que atentarmos para essas coisas. Nós temos que sermos alinhados com a palavra. Nós temos que ser justos com Deus. Nós temos que clamarmos por misericórdia. E assim Deus irá nos abençoar. Assim Deus irá refrear o devorador. Eu viajo com a minha caminhoneta, meus irmãos, à noite, de dia. Pergunta para os meus filhos aí. Deus é tão bom que nem pneu da caminhoneta fura. Nem o pneu da minha caminhoneta fura. Graças a Deus. Mas é você ser fiel com Deus. É você ser fiel com Deus. Eu vou contar o testemunho meu. Eu tenho uma prática. Eu faço isso tem muito tempo, muitos anos. O meu dízimo do mês de abril, eu já dizimei ele no mês de março. Eu já dizimei. Porque eu tenho uma média do que entra. Então, dentro da média, eu já dizimei. O que entrar acima disso, no mês de abril eu entrego o restante. Você compreendeu isso? Você compreendeu isso? Então eu não preciso esperar o mês de abril entrar, as entradas de abril entrar, para me entregar, eu já tenho uma média. Então eu já entrego. Entra 100, então eu já entreguei 10. Mas se entrar 12, entrou 2 a mais, vai lá e tira a diferença dos 2. Isso eu já testemunhei isso em 2018 no encontro regional. E Deus tem me abençoado por isso. Deus tem me ajudado assim. Isso é a minha maneira. A maneira que você vai entregar tem que ser de acordo com a Bíblia. Você tem que fazer de acordo com a Bíblia. Agora lembrando, Deus quer as primícias. Deus quer que você faça para Ele primeiro. Quando Elias esteve na casa da viúva, ele diz, faça primeiro para mim. Elias foi assim até na visão de muitos, mas Elias foi sem misericórdia, né? A mulher estava com o menininho morto, quase morrendo de fome, lá dentro de casa. Primeiro tinha que dar para o menininho, mas Elias diz, faça primeiro para mim. Eu vou parar por aqui, amanhã eu continuo. Chegou uma pergunta do irmão Mateus aqui. O irmão Mateus trouxe, né? E eu responderei essa pergunta amanhã, tá bom? Amanhã eu responderei, não cito o nome, mas muito boa essa pergunta maravilhosa, tá? Se você tem alguma pergunta, amanhã eu responderei. Se você também tem um testemunho e quer compartilhar com a gente, manda pelo WhatsApp ou manda pelo SMS, tá bom? Eu espero que esteja ajudando vocês. O objetivo é ajudar, é abençoar e ser uma bênção para todos. Se alguém quiser algum esclarecimento no particular, se você congrega comigo, me pergunta. Se você tem o seu pastor aí, pergunta para ele. Ele também tem sabedoria, ele tem os 2 dinheiros e ele pode te ajudar, tá bom? Amanhã continuaremos nesse assunto que você vai ser ajudado, tá? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, todo-poderoso, continue abençoando este povo, Senhor, que tão carinhosamente para ouvir a palavra, que o Senhor possa recompensar a cada um, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a cada um. É a minha oração, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortifica, que o Senhor ajude, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu quero que vocês continuem, que esse assunto é muito maravilhoso. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que com esses que são roubadores, com os tais nem comais. É uma maldição, irmão. Então Deus nos ajude, tá bom? Um beijo no coração. Até hoje à noite no culto de oração. Conto com a presença de todos vocês aqui no altar. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até breve, se o Senhor nos permitir.
vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querido. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo. Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. Bom dia com Jesus, amados e preciosos irmãos. Estamos vindo de um final de semana maravilhoso e prosseguindo a mais uma semana de vitória. Mais uma semana que Deus derramará das suas bênçãos, como Ele sempre tem derramado. E que possamos cada dia mais crescermos, que possamos cada dia mais estarmos crescendo o nível na nossa fé, crescendo no conhecimento, crescendo na graça de Deus. E Deus abençoe a cada um que estão nos acompanhando em mais essa programação, começando essa nova série, Dízimos e Oferta. A todos, né, que estão chegando agora, caso você ainda não é inscrito em nosso canal, possa você se inscrever, como também não esquecer de ativar aquele sininho de notificação. E a todos que já estão acompanhando, caso venha, não deixou o like, né, não deixou aquele gostei, aquele joinha,
que está bem aí embaixo. Rapidinho você pode deixar lá aquele joinha. E também compartilhar, né? É bom que todos possam compartilhar, independente que a programação está ao vivo ou não, né? Esse vídeo fica programado, fica aqui arquivado aqui no nosso canal e você pode ver em qualquer horário, em qualquer momento que você desejar. Como também a série passada, a Estatura de Varão Perfeito, né? Quem não acompanhou, você pode estar acessando o nosso canal e vai ter aí os vídeos, né, todos os 61 capítulos da série passada. E será a mesma coisa nessa série, também todos os vídeos futuros, né, caso estivermos aqui, vamos deixar aí arquivado para todos poderem acompanhar. Esse final de semana maravilhoso que tivemos, nosso culto de Santa Ceia, ou a escola dominical, o culto com a mocidade, foi uma bênção. E a todos que desejam acompanhar, né, você pode acessar aí também, estão todos aí disponíveis. Essa semana também vamos ter mais uma semana de louvor, mais uma semana de programação. A semana está só iniciando com muita bênção, né? Com muita bênção, muitas lutas, mas muitas vitórias, né? Quem não tem lutas, não tem vitórias. Então dê graças a Deus pelas lutas. E através das lutas você vai conquistar, selecionar os seus troféus, né, das suas vitórias. E ainda hoje teremos logo mais ao meio-dia as lembranças inesquecíveis do nosso amado, saudoso pastor Joaquim Gonçalves. E não esquecendo, nós vamos começar hoje, né, começar hoje ao meio-dia a série Casamento Compartilhado, né? A série Casamento Compartilhado. E nós vamos começar hoje ao meio-dia, tá bom? Então todos estejam acompanhando, todos estejam conectados. É uma série maravilhosa para os casais, para quem quer casar também. É bom que todos possam estar acompanhando hoje ao meio-dia, tá bom? E aí vamos dar continuidade nessa série até o encerramento, tá bom? Então todos estejam participando, estejam conectados. E à noite teremos o nosso culto de oração, se o Senhor assim nos permitir, a partir das 18h30. Mais um culto de oração, um culto para agradecermos a Deus pelas ricas bênçãos que já tem derramado e pedir que Ele continue nos abençoando. Não esquecendo, semana que vem, na quarta-feira, já estaremos começando o Encontro Nacional de Pastores. Falta aí, hoje falta menos de 9 dias, né? Menos de 10 dias, né? Então já começaremos semana que vem, na quarta-feira, a partir do horário de Goiânia, né? Eu creio que a partir das 5h30, por aí, 18 horas, já teremos programação ao vivo na quarta-feira, a transmissão do Encontro Nacional de Pastores. E também, quem puder estar presente, o pastor Jonas Pimentel, das boas-vindas a todos os pastores, obreiros e irmãos que desejarem estar presentes, tá bom? A partir do dia 13, quarta-feira, tá bom? Esteja intercedendo em favor desse encontro. Temos alguns irmãos que acompanharam a nossa programação nessa manhã. Eu estarei lendo nomes aqui de todos. Temos aqui a irmã Noêmia Paixão, a irmã Esther Marques, a irmã Luzinete dos Reis, irmão Abel Basílio, irmão João Novaes, irmã Débora Freitas, a irmã Célia da Silva Novaes, a irmã Eva Fátima, a irmã Alane Coutinho, a irmã Hilda Trindade, irmã Maria de Lourdes, irmã Luiz Inês, irmã Marli Pili, irmã Isabel Marques, irmã Railda Beti, irmã Daniela Maia, eu creio também aí, talvez já está a irmã Mara também, né? Deus abençoe. A irmã Marta Damaso, a irmã Alvoína Aparecida, pastor Manuel Rocha também lá em Itabuna, Deus abençoe. Irmã Esther Guimarães também participando conosco, Deus abençoe. Também temos aqui a irmã Juliana Plens também, a irmã Yolanda Loyola também está na conexão, Deus abençoe. E eu creio também o irmão Antônio Conselheira também está participando conosco nesta manhã, Deus continue abençoando. E talvez também o irmão Deolindo Camargo e a irmã Irene, né? Deus abençoe a todos vocês, continue fortificando, né? Esteja
intercedendo em favor do nosso pastor, cada um de vocês. Eu creio que ele continuará intercedendo em favor de cada um. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui de volta com mais um momento devocional com Deus, dando sequência nessa série Dízimos e Oferta, né? Caso você tenha alguma pergunta, possa você encaminhar aqui para o nosso número de WhatsApp, conforme já está aí no chat, ou também no número do nosso pastor, né? Que aí seria o SMS. Ou você pode mandar por e-mail. Se você desejar as informações, se você acessar a descrição do vídeo, aí lá embaixo tem todos os endereços, né? O telefone, o e-mail, o endereço da igreja, tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então você pode acessar e você tem todos aí os contatos precisos para entrar em contato aqui conosco e enviar a sua pergunta sobre o assunto que estamos tratando aqui desse momento devocional, tá bom? Deus abençoe a cada um. Amanhã, se o Senhor se nos permitir, com fé no Filho de Deus, essa fé que vence o mundo, essa fé que vence todas as coisas, estaremos aqui de volta, contando com a sua presença e do seu convidado também. Convida alguém para poder estar participando. Vamos ficar com o nosso hino de encerramento. E até a noite, nosso culto de oração. Mais um culto poderoso que teremos nessa noite. Deus os abençoe e até breve. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem a cantar, eu cantaria mil louvores a Deus todo dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, e uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele faria como fazem os passarinhos, cantavam lindas melodias ao Senhor. Desfez o homem pra lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho,
O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador.